Deus quer homens de valor, homens de coragem, amor e compaixão, que tenham lealdade, homens de oração, que lutem pela honra e pela liberdade. Deus quer homens de valor. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida. Que bom estarmos juntos mais uma vez para este encontro dos homens do caminho, os homens do caminho da Igreja Ramo Novo, Igreja Sem Paredes. Que bênção maravilhosa. Eu quero começar este encontro de hoje trazendo para vocês uma boa, uma grata novidade. Quem vai falar hoje para nós é um dos nossos irmãos queridos da Igreja Sem Paredes. Ele não está comigo, não gravou comigo, mas ele enviou o seu vídeo. E eu creio que o que ele tem para nos passar hoje é uma experiência muito abençoada, muito poderosa. Um homem que Deus resgatou da morte, resgatou das trevas e trouxe para a luz do Senhor de uma maneira tão poderosa, tão maravilhosa. E eu fico muito grato ao Senhor pela vida dele, por aquilo que o Senhor fez na sua vida e está fazendo, e continua falando ao seu coração, ministrando a vida dele. E eu quero agradecer nesse dia pela vida de cada um de vocês que tem feito deste programa de homens uma grande bênção. Você que tem acompanhado, você que tem nos dado a sua resposta positiva, para que possamos continuar com este programa, ministrando a vida de tantos homens que estão necessitando da palavra do Senhor. Então, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e pedir que o Senhor o abençoe, que o Senhor o dirija, o capacite e que possamos, em nome de Jesus, ser fontes de bênção, fontes da alegria do Senhor, da paz do Senhor, daquilo que Deus tem para nos ensinar, daquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Quero já passar para esse vídeo deste nosso irmão que vai trazer este testemunho. Que Deus possa abençoar o seu coração. Preste atenção no que ele vai dizer. Preste muita atenção. É uma palavra muito especial. E eu gostaria que você depois deixasse o seu comentário, a sua palavra, aquilo que você achou, que Deus falou no seu coração, e manifestasse aqui, tanto aqui no canal do YouTube, quanto também no grupo de WhatsApp da Igreja Sem Paredes, o que Deus falou no seu coração. Vamos então ouvir o que este nosso irmão, o irmão missionário Raimundo, tem para nos passar da sua experiência, daquilo que Deus fez na sua vida e tem feito em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Voltamos daqui a pouco, em nome de Jesus Cristo. Um abraço, queridos. Fique na paz. Amém, pastor Hermes. Graça e paz, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo convite. Pastor Paulo, Deus abençoe o senhor, meu pai, Deus abençoe toda essa igreja, todos os homens que fazem parte desse projeto. E por sinal, eu fiquei muito assim, surpreso com esse tema, né? Acho que é um tema muito relevante para os dias que nós estamos vivendo, homens do caminho. Eu sei que foi Deus que decidiu compartilhar esse tema no coração do pastor Hermes, no coração da liderança da igreja, né? E construir esse projeto, em nome de Jesus. Eu oro para que esse projeto continue crescendo, se consolidando dia após dia, e que todos os homens da igreja Novo Ramo, a Igreja Sem Paredes, possam ser grandes influenciadores a ponto de impactar outros homens a participar desse projeto, em nome de Jesus. Meu nome é Raimundo, sou natural de Salvador, Bahia, casado há 20 anos, filho de seu Erasmo e filho de Dona Dalvina, né? Sou o número 19 dos 22 filhos que o Senhor aprove dar presente para meus pais, e por incrível que pareça, de um só casal, viu, irmãos? De um só casal. Meu pai não pulou cerca, nem minha mãe, né?
Meu pai era pedreiro, né? Aprove o Senhor levá-lo em 2000, foi o ano que eu casei, né? Dia 8 de janeiro de 2000, e passado uma semana, meu pai adoeceu e o Senhor aprove levá-lo, né? Pedreiro, minha mãe servente de escola, né? Era merendeira. E agora imagine, né? Se hoje, nesse mundo contemporâneo, os pais que têm um filho, 2, 3, não têm dificuldade de criar, imagine lá na década de 60, 70, 80, onde a inflação era super alta, né? Mas com muita dificuldade, muito esforço, meus pais pôde educar, sabe, nos dar uma coisa maravilhosa. O que eles puderam fazer, né, para nos dar uma educação a nível de que haja respeito, haja moral, né, haja sim um caráter bom, eles puderam fazer. Não tiveram dinheiro, não tiveram escolaridade, não tiveram oportunidade para progredir, né, na sua escola, mas eles foram muito proativos na criação dos filhos. Eu sou muito grato a Deus pelo pai que eu tive, eu sou muito grato a Deus pela mãe que eu tenho, eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez. Mas eu queria traçar esse caminho aí, falar um pouco do caminho que eu tracei antes de andar no caminho, estar no caminho que o Senhor Jesus hoje proporciona para mim. Né? Dos 19, eu fui o único que tive muito déficit de aprendizagem. O déficit de aprendizagem era muito, muito alto, muito profundo. Então, até os 22 anos, eu não sabia nem ler, nem escrever. Que foi justamente no ano que eu cheguei em Paracatu, em 1994, né, que era a igreja que o pastor Paulo estava pastoreando. Eu tive o privilégio, né, sou muito grato a Deus, né, porque o pastor Paulo foi meu pastor, é o meu pastor, Deus abençoe. Então, nesse ano de 94, eu já estava com, né, 21 anos, para fazer 22, e foi lá em Paracatu que eu fiz 22 anos. Então, o que acontece? Eu fui morar na casa de um amigo meu, que eu conheci em 93, lá em Brasília, e terminando o serviço que a gente fez em Brasília, ele foi para Minas, eu fui para Bahia. E no decorrer dos tempos, eu recebi uma carta, ligando para ele, né, mandando cartas. Na época, na comunicação era muito assim, escassa, né? E mandando carta, e eu recebi uma carta dele me convidando para ir para Paracatu, passar o Natal de 94 lá. Né? E eu aceitei com muita alegria e cheguei em Paracatu dia 23 de dezembro de 94, né? Para ficar lá 15 dias e retornar para Salvador. Só que desses 15 dias eu fiquei 15 anos, né? Foram 15 anos. E aí começa, né? Só que morando na casa de amigo, né, sem emprego, analfabeto, sem dinheiro, sem recursos, sem qualificação profissional nenhuma, é claro que os desgastes no relacionamento iam acontecer. E foi o que aconteceu, né? Passei a ter privações, a ser limitado em algumas coisas, ouvi coisas assim, né, que me depreciavam, e começou a ficar muito difícil. Eu não os culpo, porque eles tinham razão. Como que um homem que não sabia fazer nada, né, não tinha emprego, não tinha qualificação, e ainda dependendo, ele já tinha as dificuldades dele, a família, e chega mais um, né, para acrescentar. E nisso, eu já tinha um complexo de inferioridade muito aguçado, porque eu não conseguia aprender nem ler, nem escrever. Ouvia muitas palavras negativas contra a minha vida, né, e aquilo foi internalizando, e eu fui acreditando nessas palavras. E isso me trouxe, até hoje, eu ainda tenho um pouco de sequelas ainda com relação a isso, né, não na parte de identidade, né, mas coisas que só Deus, realmente assim, a gente e Deus é que sabe, né, para a glória do nome do Senhor, e como a gente está santificando,
A santificação é algo progressivo, né? É uma ação progressiva, dia após dia. Então, graças a Deus por isso, porque tudo isso ainda tem me levado para os pés do Senhor e me feito ver qual o meu limite, né? E isso é um medidor, né? Isso é bom em certos pontos, porque me faz enxergar onde eu estou, o que eu posso fazer e o que eu sou em Deus, né? Então, meus irmãos, o que é que acontece? Como os relacionamentos foram ficando mais intensos, as dificuldades, né? O distanciamento, eu via meu amigo se distanciando de mim, né? E assim, e começou a vir pensamentos de que eu não era ninguém, que eu não ia dar para nada, né? Que eu não ia conseguir fazer nada, que eu não ia casar, então o que é que eu vim fazer aqui? Logo Satanás, né, começou a falar na minha mente que a única solução para mim era a morte, né? E um dia de domingo eu fui para uma praça que chama Júlia Camargo, lá em Paracatu, e decidi tirar minha vida, sabe? Tem uma BR chamada 040 que vai de Brasília ao Rio de Janeiro, e lá passa muito caminhão, e um dos pensamentos que me veio era me jogar debaixo de um caminhão, e eu tinha decidido fazer isso, mas Deus também nesse dia tinha decidido fazer um caminho para que eu pudesse estar andando nele. E um jovem que foi evangelizar, que era da igreja que o pastor Paulo tomava conta, né, a Igreja Batista Independente, que ele era pastor lá, ele decidiu evangelizar, e nessa praça ele me encontrou, e ele me disse 3 frases naquele dia, que eu estava saindo para o caminho da morte. Ele disse assim: jovem, Jesus Cristo te ama, tem um plano na sua vida, vamos na igreja hoje. E naquele dia o Espírito Santo me convenceu que era para eu ir para a igreja. E às 6h30 ele foi lá, passou, me pegou, a gente foi para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, né, aquela atmosfera de graça, tinha uma atmosfera assim de amor, de afeto, né? Eu fui logo recebido com um abraço, né, muito afetivo, e logo veio a palavra, um louvor maravilhoso, logo veio a palavra. E eu me lembro que eu não tenho o texto principal que o pastor Paulo usou para poder pregar a respeito. O tema era o poder das palavras. Só que eu lembro de um texto que está lá em Provérbios, capítulo 18, verso 21, que ele usou para poder conectar com o texto principal que ele usou, e que diz assim: a morte e a vida está no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. E ele começou a explanar os pontos, né? Um dos pontos que ele falou é o seguinte: ele disse, olha, é você que está aí alimentando palavras negativas no seu coração, você que acha que não é nada, sabe? Você que fala que não é nada, isso é uma fé contrária. Eu me lembro desse termo que ele usou, isso é uma fé contrária. Então, depois da pregação, ele fez a aplicação e a lição principal, né, que ele deu, que era para a gente não falar, porque a morte e o poder, né, a morte e a vida estavam no poder da língua. Então, se a gente falasse palavras positivas, se a gente começasse a pensar positivamente em Cristo, né, isso tinha poder. Então, eu sei que eu saí dali, sabe, irmão, foi como um antídoto que entrou dentro do meu coração, que arrancou o veneno da morte que estava dentro de mim. E a partir desse momento, né, eu passei a ir para a igreja, passei a ouvir as palavras. Eu era analfabeto, mas não era surdo, né, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não era surdo. Então, logo eu comecei a ter informações dos trabalhos da igreja, né? E eu sei que uma vida entrou dentro de mim, sabe? Então esse tema Homens do Caminho nos revela muitas coisas, porque o caminho que Deus começou a construir para mim ali era o caminho da oração. Eu passei aí nas orações que tinha nas igrejas, todos os dias pela manhã com as irmãs, o caminho da escola bíblica dominical. Aí o pastor Paulo tinha um curso que ele dava uma vez por semana para obreiros, né? Eu não sabia nada, mas eu
aquelas palavras iam entrando no meu coração. Ele falava sobre questão de andar submisso à liderança espiritual, né? E, enfim, ao culto de jovens. E então eu ficava assim, ansioso para que chegasse os dias de atividades da igreja. E as palavras foram entrando dentro do meu coração, construindo um caminho, sabe, totalmente diferente, destrutivo daquilo que as pessoas falavam de mim, que lançavam palavras negativas em cima de mim, né? E foi na igreja que eu entendi o caminho do amor, o caminho da submissão, o caminho, sabe, da humildade, o caminho da renúncia. Então, esses homens do caminho, é muito importante esse tema, irmãos, né? Porque ele faz um link com tudo que o Senhor construiu, tem construído para que a gente possa andar neste caminho, né? E aí eu me lembro que logo quando, com aquela divergência e desgaste no relacionamento, Deus abriu uma porta para eu morar no fundo da igreja, com permissão da liderança, do pastor Paulo. Eu passei a morar no fundo da igreja, eu morei lá 7 anos, sabe? E eu me lembro que chegou um determinado ponto da minha vida que eu não entendia porque aí o pastor Paulo passou a me levar para suas viagens. Na época ele era secretário de missões, secretário da convenção, né, regional, e ele me chamava para ir. Eu não entendia por que ele me chamava, só que Deus estava construindo o caminho. E eu me lembro que todas as vezes que eu viajava com ele, ele olhava para aqueles andarilhos de estrada e dizia, ele me chamava de baiano, né? Ô baiano, eu amo essas pessoas, sabe? Aí no meio dessas pessoas tem pastores, missionários, e ele expressava aquele amor. E na verdade ele estava implantando dentro de mim o desejo missionário. E uma vez, em 1996, 97, se eu não me engano, ele me chamou para ir em uma conferência, em uma convenção das igrejas batistas independentes lá em Xanxerê, sabe? E na época eles estavam comissionando os primeiros missionários, um para a República Central Africana e uma jovem para a Tunísia. E eu sei que naquela noite o Senhor falou comigo através de uma pessoa que estava lá e colocou a mão na minha cabeça e disse, olha, Deus está te chamando para a obra missionária. E eu voltei daquela convenção, sabe, radiante, com um desejo missionário tremendo no meu coração. E as coisas foram andando. Logo eu conheci minha esposa, né? E hoje nós somos casados. Depois fomos fazer o curso de missões em Belo Horizonte. Voltamos, tomamos conta de 2 igrejas, implantamos 2 igrejas em Paracatu. E depois a gente foi transferido para Goiânia. E já fazem 18 anos que estamos nesse caminho de missões, onde Deus tem sido nosso provedor, nossa esperança. E tem sido um privilégio fazer parte, sabe, como garçons do serviço no reino. Eu agradeço a Deus mesmo por estar nesse caminho que é a verdade, a vida, sabe, o caminho que é o caminho da esperança, daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, eu oro a Deus, sabe, para que o Senhor também possa traçar caminhos para a sua vida, que você seja um esposo abençoado, que você seja nos seus negócios um homem que anda num caminho, sabe? Que você nos seus estudos seja um homem que anda no seu caminho, no caminho do Senhor, né? Que em tudo que você for fazer, o nome do Senhor seja glorificado. Então esse é um pouco do meu testemunho, e eu sei que um dia a gente vai ter a oportunidade de falar isso pessoalmente, né? O tempo aqui é muito escasso para a gente falar isso. Então que Deus abençoe. Eu quero agradecer ao pastor Hermes por essa oportunidade mais uma vez. E lembre-se, a morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem utiliza, come do seu fruto. Esse foi a chave para abrir o caminho que o Senhor tinha traçado para a minha vida. Que Deus abençoe. Um abraço. Um beijo para todos os homens. Seja um bom esposo, seja um bom pai. Ame sua esposa como Cristo amou a igreja, tá bom?
em nome de Jesus. E seja um homem que glorifique o nome do Senhor em tudo que você fizer. Em nome de Jesus, um abraço. Pois bem, irmãos, que bênção, né? Que maravilha, que testemunho poderoso, maravilhoso que esse nosso irmão trouxe para nós. Muito obrigado, Raimundo, muito obrigado mesmo. Sua palavra muito nos impactou. E eu creio que Deus tem muito mais para a sua vida, tem muito mais para a sua família, para a sua esposa, para os seus queridos, para o seu ministério, a fim de que a graça do Senhor seja conhecida, o amor de Deus, a salvação do Senhor seja conhecida através da tua vida, da tua família, como esse homem que Deus tirou do caminho da morte e colocou no caminho da salvação. Como diz a palavra, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu fiquei muito impactado, confesso que minhas lágrimas derramaram quando você falou algumas palavras que eu ainda não tinha ouvido você falar sobre o seu testemunho, mas eu louvo a Deus, agradeço ao Senhor por essa linda palavra que você trouxe. E eu queria frisar, dentre as coisas que você disse, Raimundo, os 3 pilares da palavra daquele moço naquele dia que você foi evangelizado naquele domingo à tarde. Ele disse para você: Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo tem um propósito na sua vida. E em terceiro lugar, vamos comigo à igreja hoje à noite. Que bênção. Eu fiquei muito impactado porque dessas 3 coisas é o desejo de Deus para a nossa vida. É o desejo do Senhor para a sua vida, que você talvez esteja ouvindo, vendo este vídeo nesse momento e não tenha tido ainda esse encontro com Jesus Cristo. Deus tem um propósito para você em Jesus. Deus ama você em Cristo Jesus. E Deus quer levar você para um caminho, não quer levar você somente para ser membro de uma igreja, mas quer colocar você no caminho do Senhor, porque a igreja do Senhor Jesus é o corpo de Cristo nessa terra. E eu quero, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que o Senhor continue falando no seu coração, abençoando a sua vida, tocando em sua vida, transformando você num homem do caminho do Senhor Jesus Cristo. E eu peço agora, em nome de Jesus, que você possa entregar o seu coração a Cristo. Dizer agora: Senhor Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, eu sei que meu caminho não tem sido um bom caminho, e eu quero, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor entre na minha vida, faça de mim em minha morada, e em nome do Senhor, andar na tua presença. Irmãos, eu quero louvar a Deus porque o Senhor tem colocado homens como estes nos caminhos de muita gente, para ministrar a palavra, para ministrar uma palavra de salvação, de graça, de bênção. E esse é o nosso dever também. Quero também colocar isso para nós que já estamos nesse caminho. Nós não podemos também ser egoístas, dizer que só porque agora estamos andando com Jesus, que se dane os outros. Nós precisamos ministrar essa palavra. Dizer sempre para as pessoas: Deus ama você. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um caminho para você seguir. É aqui que nós devemos abraçar esta responsabilidade que temos para com Deus de anunciar a sua palavra. Quero também frisar aquilo que Deus fez na vida do Raimundo, como este homem que Deus levantou para ser um missionário. Aquilo que Deus o fez na sua vida, usando a vida de tantas outras pessoas, usando a vida do pastor Paulo, como o pastor da igreja lá em Paracatu, quando ele foi para lá de uma maneira assim tão misteriosa, foi convidado para estar ali, para ficar 15 dias, acabou ficando 15 anos. E Deus o levantou para ser o que ele foi. E louvar a Deus, porque Deus vai usando suas ferramentas, Deus vai usando os seus instrumentos, como usou o pastor Paulo, para levantar esse homem, levá-lo para tantos lugares e mostrar aquilo que realmente Deus estava fazendo e precisava fazer na vida de Raimundo. Louvado seja Deus. E nós somos estes homens, irmãos, que se levantam para fazer a obra do Senhor, para fazer com que a graça do Senhor seja conhecida. E eu quero agradecer a Deus nesse instante. E encerrar esse programa pedindo: Pai, em nome de Jesus, o Senhor pode fazer coisas muito maiores daquilo que a gente imagina. Deus, me permita que eu faça, Senhor, segundo a Tua vontade, todo o Teu querer.
E faz de mim, Senhor Deus, um instrumento para glorificar o Teu nome, para exaltar o Senhor. Que você seja este homem, que você seja esta pessoa que ande na luz da presença de Deus, que não tema o mal, que viva segundo a direção do Senhor, e que você seja este homem que salve muitas vidas, que viva para andar com aqueles que andam com o Senhor, cumprindo o ID do Senhor, cumprindo a vontade do Senhor. Eu louvo a Deus e eu quero encerrar esse programa orando por você agora, louvando ao Senhor, porque Deus é maravilhoso e Deus cuida de nós, e Deus nos tira do caminho da morte para o caminho da vida, para assim andarmos com o Senhor e com Ele estarmos depois eternamente. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse dia. Obrigado por esse encontro que tivemos, pelo testemunho do Raimundo. Senhor Deus, pela vida do Senhor na vida dele, por aquilo que o Senhor implantou no seu coração, pela família que o Senhor deu a ele, o ministério que o Senhor deu a ele. Ó Deus, também pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pelos nossos queridos, que nesta noite, ó Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, possa tocar o coração de cada um, possa ter tocado o coração de cada um, ó Deus, e sejamos estes homens que andam, Senhor Deus, servindo a Ti, que amam a Tua palavra e ministram a outros, ó Deus, para que em nome de Jesus, muitos se cheguem à presença do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, e pedimos as Tuas bênçãos, louvando o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, que Deus abençoe sua vida. Que este testemunho, mais esse testemunho, possa fazer a diferença na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela sua participação. E faça isso agora. Compartilhe esse vídeo para quem você desejar, porque eu tenho certeza que esta palavra vai impactar a muitos. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Que você tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Um forte abraço e semana que vem estaremos aqui de novo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos,
pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois em quem tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais. Pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois em quem tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais nas nossas vidas, infinitamente mais na tua igreja, infinitamente mais. Yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu, jina lako